a gente fala de cidades inteligentes e sustentáveis, tem uma questão muito importante que a gente até falou na reunião de pauta, que é: cidade inteligente é aquela que também dá condições de saúde mental para as pessoas. E o que a gente está vivendo ali no Rio Grande do Sul hoje, a gente sabe que a gente tem ali já uma população que vai precisar de muitos cuidados nesse aspecto, porque perderam familiares, perderam suas casas, perderam sua história, né? Aquele álbum de fotografia, né? Os dentinhos de leite de um filho, a sua história é como se você nascesse de novo, né? Você começa do zero. Isso imagino, nunca passei por uma situação dessa, mas muito dolorosa, né? E isso certamente vai repercutir numa população mental, né? Exatamente, com muitas doenças mentais, com muita questão de pânico e etc. Que aí a gente cai aí para a questão do SUS, da saúde, né? E então, nesse aspecto, a gente falou muito de alerta, né? Petrópolis tem alerta. Mas até que ponto essa questão de ter alerta é legal e é o suficiente? Porque a pessoa sair da sua casa, estar na condição de desabrigado, é total ausência de qualidade de vida, né? Por exemplo, agora mesmo as pessoas que estão em abrigo, a chance ali de aumentar as doenças respiratórias, etc., porque está todo mundo ali no mesmo ambiente, etc. Então, você tirar a pessoa da casa dela é, sem sombra de dúvida, um indicador péssimo, né, para uma política pública. Nesse aspecto, o que a gente pode fazer, não só além de alertas, mas agora que a gente vai reconstruir todo um estado, o que pode ser feito no Rio Grande do Sul para que a gente realmente evite que uma catástrofe como essa retome? Quer dizer, você falou das cidades esponjas. Esse é um caminho para o Rio Grande do Sul? Você criar cidades esponjas? O que hoje a gente já pode começar a ventilar sobre isso? Eu acho que a primeira coisa é aprender o que aconteceu, né? A gente vê que tiveram algumas falhas mecânicas de dique, de bombas, etc. E depois acho que a gente tem um novo normal, que são chuvas mais frequentes e mais intensas. Então esse aqui é o novo modelo, né? Não posso olhar o modelo de 100 anos e achar que esse modelo vai me dar os próximos 5 de previsão. Então você tem que analisar o que passou, você tem que revisar os modelos. Eu acho que essa parte dos furacões nos Estados Unidos, eles têm vários modelos, vão refinando a cada dia que tem novo furacão e vão refinando e melhorando. E hoje você tem muitas tecnologias, né, o uso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, que te ajuda a aprimorar isso. Então, primeira coisa, vamos entender, vamos usar a tecnologia como uma ferramenta de conhecimento, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar em paralelo no planejamento futuro. É claro que a parte mais importante é cuidar das pessoas, das emergências, dos abrigos, de entender as pessoas, necessidade das pessoas, poder dar acolhimento, ser compassionado, né, com as pessoas. Cada um tem um problema e é muito difícil a gente imaginar quanto elas estão sofrendo, que é uma coisa inimaginável para quem não está lá, né? E aí pensar assim, como que eu planejo? Será que eu vou ter que realocar essas pessoas para outro lugar? Quais são os lugares possíveis de criar novos ambientes ou novas cidades, novos bairros? E será que eu tenho condições como talvez país de tomar essas decisões no curto prazo? Ou eu vou ter que conviver com uma população migrante ou que fica em abrigos temporários por longo termo? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente vai ter que repensar como país, como nação, como pessoas, como pessoas que estão olhando e tentando ajudar de alguma maneira, para pensar que as mudanças estão aí, essas próximas tormentas virão, né? E isso vai acontecer cada vez mais. E o que a gente pode, de certa maneira... Eu até falei das cidades esponjas, né, como um exemplo, porque a gente tem, por exemplo, Dubai. Dubai é uma cidade totalmente artificial, totalmente criada, né, a partir de um deserto, né, você criou ali uma cidade. Inclusive, eu não sei se é verdade, mas eu vi essa semana uma matéria que diz que eles conseguem com drones até induzir as chuvas. Consegue. Mas alaga também lá. Mas aqui também você consegue fazer isso. Você vai com água na própria nuvem, recarrega ela de água e chove.
em alguns pontos, né? Você consegue fazer isso na agricultura aqui no Brasil. É que eu acho que não existe uma solução fácil para um problema tão difícil que a gente foi criando ao longo dos anos. Sim. Né? E a curto prazo é isso, a gente vai ter que cuidar das pessoas, alocá-las e pensar nesse espaço. E ter essa educação e essa consciência ambiental de que tudo que a gente está fazendo agora vai ter uma consequência. A longo prazo são obras realmente que demandam investimento, tempo, né? Você descanalizar um rio, melhorar o saneamento, retirar toneladas de lixo, reconstruir, tirar um pouco do asfalto que foi feito ali, criar áreas urbanas para melhorar o escoamento e a absorção dessa água, não são coisas que a gente consegue fazer do dia para a noite. A gente levou anos, né, destruindo a natureza, né, entre aspas, né, em prol de um desenvolvimento imediato, né, assim, quando você canaliza um rio, o que foi pensado? Facilitar o transporte ali de mercadorias e de tudo mais, quando isso foi feito lá atrás. Era uma boa ideia, né, até a gente conhecer os riscos e tudo dessa intervenção humana na natureza. Então, não tem como, a curto prazo, a gente resolver o problema do Rio Grande do Sul, mas tem como agora a gente pegar como exemplo o que aconteceu no Rio Grande do Sul e evitar enchentes piores em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades, e fazer esse planejamento a longo prazo, né, para que isso aconteça. A gente falando sobre, você falou sobre essa questão mental, eu dei ontem aqui no Jornal da Jovem Pan que algumas empresas, elas estão obrigando os funcionários a voltarem a trabalhar, mesmo se eles perderam tudo, mesmo se perderam um parente, se estão morando num abrigo, e ameaçando inclusive de demiti-los. E, por exemplo, um dos pilares também da questão ambiental, que é a governança, é trabalhar com integridade, com ética, com valor. Né? Então, como que você vai ter um funcionário que vai empatia, produzir né, ali? Eu não estou falando nem do lado humano, né? Estou falando de gestão só. Né? Assim. Pegando um gancho nisso, Patrícia, eu acho que tem um tema e um aspecto importante quando a gente pensa em reconstrução ou mesmo em readaptação e revisitação daquilo que está posto, que ainda não veio para a pauta e que eu acho que a tecnologia, por exemplo, pode ajudar bastante. Que envolve o tema da participação, né, gente? Quem é que está sentado na mesa e como essas decisões vão ser tomadas? É óbvio que a gente tem em que investir para a gente ter dados, para a gente ter informação, mas em algum momento a gente precisa trazer mais pessoas para um processo de tomada de decisão acerca desses investimentos na cidade, né? Quando a gente faz a coisa muito enclausurada e em poucos que vão tomar essa decisão, a chance de dar errado é muito maior, né? Então, foi em Heliópolis que você está mencionando, foi um núcleo de Heliópolis que fez um censo próprio, que identificou que não é 60 mil, são 200 mil, né? Quais são os principais gargalos que tem em Heliópolis? Então, a gente tem umas cidades com extensões muito grandes, estados, né? Então, quando a gente fala assim, olhar, por exemplo, para Amsterdã, gente, olha o tamanho de Amsterdã, né? Quer dizer, e lá eles têm um exemplo de gestão participativa, tem vários fóruns e tal. Como é que a gente faz com o território, com as extensões que a gente tem de território, com a diversidade de população que a gente tem, né, com o nível de desigualdade que a gente tem? Como que a gente vai trabalhar para que a tomada de decisão tenha um maior envolvimento do território e das necessidades de cada território? Então, acho que para esse novo ciclo, não tem como a gente fazer tudo isso sem escuta, é claro que a gente falar isso num contexto de Rio Grande do Sul dá até um certo desespero, né? Mas a gente tem que pensar que essas pessoas vão voltar para suas vidas, para suas casas, né? Em alguns casos não vão voltar, Exato. Mas que em algum momento tem um processo político que, se também não melhora, não traz mais a população para se envolver e se engajar, fica difícil que a gente tenha uma mudança de valores, né? Então, acho que compreender a importância daquela drenagem naquele lugar, ou daquele parque, para que ali, ou enfim, de uma política que tenha mais verde. Você vê em Barcelona, né, os superblocos de Barcelona, que tem lá uma maior distribuição de área verde, onde você tem uma diminuição da velocidade dos veículos para permitir um deslocamento dentro daquele perímetro, um deslocamento de bicicleta ou a pé ou com outros mecanismos. Então, quer dizer, tem um conjunto de ações que precisam ser olhadas e colocadas em prática nas cidades, né? Acho que tem vários caminhos. Então, mas naquelas cidades onde elas vão simplesmente deixar de existir, porque a geografia local ali vai mudar completamente. Por que eu citei aqui Dubai, Cidade dos Pontos e tal?
tem como a gente reconstruir uma cidade que já não vai mais existir com aterramento ou com qualquer tipo de tecnologia? A gente tem mecanismos de, por exemplo, me parece que uma cidade chamada Estrela, possivelmente é uma das cidades que não venham mais existir, posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso não. A gente tem como trazer essa cidade de volta usando algum tipo de mecanismo da tecnologia, ou usada, empregada em cidades como Dubai? Não, nenhuma dessas vai precisar ser inventada, né? A gente tem um país que há 300 anos lida com o fato de estar abaixo do nível do mar. O Brasil foi surpreendido por um rio recentemente, mas, bem, há tecnologia, há conhecimento para que essas coisas, pelo menos a possibilidade dessas coisas deixem de acontecer. A possibilidade seja diminuída, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de aprender com os exemplos de outros locais. Estamos em 2024, é muito fácil se conversar com pessoas de outros lugares, de aprender com experiências, a infinidade de recursos intelectuais que hoje a gente tem, informação que a gente tem à disposição, é muito grande. Nós temos casos no mundo de cidades, por exemplo, Nova Orleans, que lidaram com situações muito mais dramáticas do que as cidades brasileiras estão lidando. Como essas cidades lidam e lidaram com essas questões? Se reconstruíram, né? Qual foi? Às vezes o ponto não... Às vezes a solução não é a reconstrução. Olha, aqui o solo foi danificado, a gente vai precisar fazer uma outra coisa. Qual é a solução dos diques holandeses? Qual é a solução das cidades do sul dos Estados Unidos que lidam com furacões de uma forma bastante comum? A gente precisa, e aí até entrando um pouco no tema, na especialidade do Maurício, a gente precisa explorar opções que já estão sendo colocadas, quais são as boas práticas do mundo que a gente pode adotar e não restringir a ajuda que a tecnologia pode nos trazer. A gente tem frequentemente ouvido, choveu hoje o triplo do que era previsto. E a gente ouve essas expressões cada vez mais frequentes. Ora, então a gente precisa revisitar essas previsões, porque se a gente sempre bate o que é previsto, as previsões estão erradas. São os radares meteorológicos, softwares, computadores, né, que vão medindo isso. Porque assim, quando a gente fala em uma previsão, é justamente isso, é um cálculo matemático diante de condições atmosféricas. Então, assim, é difícil ter uma assertividade de 100%, então você tem condições de falar assim, vai chover muito. Agora, assim, 100 milímetros em São Paulo, alaga São Paulo, lá choveu 460. Né, assim, quase 500. Sim. Né? Então, assim, existem hoje, já está um estudo, né, já os ministros pediram 3 tipos de canais que poderiam escoar essa água e serem acionados de maneira mais rápida. No Rio de Janeiro já existe, né? Só que, por exemplo, no Rio de Janeiro ela falhou por falta de manutenção. E existe um problema de quando você abre essas comportas para jogar essa água, né, de fazer canais ali que jogam essa água que vai direto para o oceano. Tem uma salinização e essa mistura dessa água que causa impacto ambiental para a fauna e para a flora. Então, tudo isso vai impactando em cadeia o meio ambiente. Mas existem tecnologias e estudos, né, tipo engenharia e tudo mais, que é possível a gente conseguir fazer escoar essa água. Né? Mas tem que ser com planejamento, olhando para os impactos, olhando para o custo-benefício, para que a gente consiga fazer com que essa cidade... Com planejamento. Coisa que para o Brasil é muito difícil, né? E recursos. Planejamento. E recursos. Coisa que a gente... E no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma situação, eles eram foram um exemplo de drenagem para o país durante muitos anos, né? Por conta da enchente de 41. Eles construíram diques, né? Eles fizeram um sistema de drenagem, um sistema de permeabilidade das chuvas. Enfim, eles construíram um sistema mesmo no estado que era... Mas aos pouquinhos esse sistema foi sendo... Né? Então aqui a gente vai compartilhar com a rede de esgoto, já que tem a drenagem. Aí você vai evoluindo, né? De 1940 até agora, os materiais são diferentes, a absorção é diferente, a ocupação é diferente, você tem que fazer adaptações. Parece que tinha um departamento, mais de 80 anos, né? Tinha um departamento muito especializado, com engenheiros de alta ponta, que foi sendo aos pouquinhos desconstruído dentro do estado. Então você também, eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Que eu acho que vem pouco para a pauta também. O que foi... sendo, sabe, em alguma medida
desconstruído nesse processo e que poderia ter significado algo importante para o Estado, né? E não estou nem colocando na conta do atual governador, né? Sim, apesar de estar lá há bastante tempo. Mas assim, fazer um mapeamento dos últimos 10 anos, né? O que aconteceu, né? Porque era um Estado modelo do ponto de vista da drenagem. 50, né? O que aconteceu com Porto Alegre nos últimos 40, 50 anos? Aconteceu o aquecimento global, gente, que a gente não pode descartar, né? Não foi só lá, né? Mas tem um elemento que é específico daquela localidade que, por ter vivenciado esse trauma, tinha se preparado em alguma medida. E essa preparação, ela era uma referência. Se você conversa com pessoas que são da área hídrica, o Rio Grande do Sul tinha uma referência no trato em relação a isso, justamente pela vivência traumática que foi 41. Né? Eu acho que a gente consegue entender racionalmente, pelo lado do gestor, pensar, olha, meu estado, meu município está quebrado, esses eventos são eventos, né, que acontecem uma vez a cada 50 anos e ao longo do tempo vai se redirecionando os recursos. Só que esses eventos não são mais caso de uma vez a cada 40, 50 anos. Então, olhando para frente, a gente vai ter que lidar com a realidade. E a realidade é que esses departamentos, esses engenheiros, essas obras precisarão ser recolocadas no mapa, porque os eventos raros não serão mais raros assim, e esses recursos serão necessários agora. E nem isolados no Rio Grande do Sul, porque a gente tem a sensação de quem está nos assistindo e a gente, né, foi no Rio Grande do Sul, a gente se compadece, mas a gente acha que não vai acontecer. E São Paulo viveu uma situação muito crítica em janeiro desse ano e a gente sabe que não está pronto para o próximo janeiro, né? Petrópolis, o Rio de Janeiro e tantos outros lugares. Há 2 anos morreram 60 pessoas no meu bairro, não foi no meu estado, não foi na minha cidade. Morreram no meu bairro, em 5, 6 ruas, morreram 40, 50 pessoas. Então, é uma coisa muito presente, né? E a gente tem que pensar também que o nível do mar vai subindo, né? Se a gente já está abaixo do nível do mar, porque com as geleiras a gente vai aumentando, e tudo isso vai virando um processo em cadeia, né? Que vai trazendo sempre mais transtornos se a gente não agir agora, né?